na visão entre pós e pré-tribulacionista. Por que eu sou pré-tribulacionista? Porque nós cremos que o arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento. Depois Jesus virá, depois da grande tribulação, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, será para julgamento das nações, salvação de Israel, está lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, que todo Israel será salvo, ok? Então, salvação de Israel, julgamento das nações e o reino milenar aqui na terra, ok? Agora, na visão pós-tribulacionista, ele faz a pergunta e diz assim, nos mostra onde está na Bíblia que Jesus virá em duas fases, ok? Primeiro arrebatamento, depois a segunda fase, que é o julgamento das nações. Então nós vemos aqui na palavra de Deus, primeiro, Mateus capítulo 24, versículo 29, diz assim, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e a potência do céu será abalada. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como nós vemos esse versículo aqui, o que nós entendemos? Aqui será na segunda fase, aonde Jesus virá para Israel, julgamento das nações e plantar o milênio. Aqui para nós não é o arrebatamento da igreja, ok? Mas vamos analisar. Onde é que está na Bíblia que Jesus virá em duas fases? Primeiro, aqui está mostrando que é depois da grande tribulação, ok? Então analise essa questão. Depois da grande tribulação, Jesus vem, todos os olhos verá. Mas vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim, ó, e quando o Filho do Homem vier, está falando da vinda dele, olha, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, assim como o pastor aparta o bode das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda, e dirão ao rei o que estiver à sua direita, vinde bendito meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste comer, tive sede, deste beber, era estrangeiro, me hospedasse, estava nu, vestisse-me, adoeci, visitasse-me, estive na prisão e foste me ver. Então o justo lhe responderá, dizendo, Senhor, quando é que te vimos com fome e te damos de comer, e com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedássemos, nu e vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E o rei respondeu, em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, fizeste a mim. Vamos lá. Primeiro, aqui está mostrando, em Mateus capítulo 25, versículo 31, que quando Jesus vier aqui, na sua glória, com seus santos, e estão sentados no trono da sua glória. Aqui fala de julgamento. Ele vai reunir as nações e vai separar bode e ovelha. Então aqui esse julgamento, a pergunta se faz, é aonde? Aonde é que ele vai reunir bode e ovelha? É aonde? É no céu ou é na terra? Porque 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo restarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então esse encontro aí entre a igreja e Cristo será nos ares. Paulo está afirmando que é nos ares. Esse julgamento, separação de bode e ovelha, é aqui na terra. Então, na visão pós, quando ele diz assim, me mostre na Bíblia onde é que tem duas fases, Jesus vindo arrebatar a sua igreja e vindo novamente para Israel, está aqui.
Quando Paulo fala de arrebatamento, fala que a igreja vai encontrar o Senhor onde? Nos ares. E julgamento das nações é onde? É nos ares. Será que quando Cristo vier, vai arrebatar os ímpios, as ovelhas e os bodes, vai ser arrebatado? Não. Então esse julgamento não é nos ares, é aqui na terra. E na visão pós, essas ovelhas é a igreja. Se é a igreja, a pergunta se faz: aonde a igreja vai encontrar Jesus? Nos ares ou na terra? Porque se esse julgamento é aqui na terra, Paulo diz que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Então este é o problema. Por isso que nós vemos aqui duas fases. Na nossa visão como pré-tribulacionista, Jesus vem arrebatar a sua igreja, a igreja sobe, encontra o Senhor nos ares, e aí irá para o céu. E na visão pós-tribulacionista, a igreja não irá para o céu, na casa do Pai, porque na visão pós-tribulacionista, a igreja sobe e desce, e quando sobe e desce, não entra no céu. Então, quando é que a igreja vai para o céu na visão pós-tribulacionista? Então, nessa questão aqui, a igreja é arrebatada, vai para o céu, depois de 7 anos, ok? Que haverá um período aqui na terra, 3 anos e meio de uma falsa paz, depois de 3 anos e meio, a grande tribulação. No final da grande tribulação, aí vai se cumprir Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, logo após aquela grande aflição. Então o céu escurecerá, a potência do céu será abalada, então verão o Filho do Homem vindo no céu com poder e grande glória. Então é nesse momento que Jesus vai vir para arrebatar Israel? Não. Jesus vai vir para julgar as nações. Então nessa questão, para o pós, ele crê que são uma única vinda. Então, como ele separa essa questão? Arrebatamento, a igreja no céu, e o julgamento das nações em uma só vinda. Porque se essas ovelhas é a igreja, aonde essa igreja está sendo julgada aqui, nessa separação entre bode e ovelha, ok? E aqui você vê que há aqui uma separação, e depois ele diz assim: vende bendito meu Pai possui herança que está preparada desde a fundação do mundo. Então, quem entra no reino, ok? Os salvos. E os bodes são destruídos na visão pós-tribulacionista. Agora a pergunta se faz: se essas ovelhas é a igreja e entra no reino, e os salvos, só entra os salvos, e os ímpios são destruídos, aí você vai ler Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Diz que o diabo será preso para não enganar a nação. Que nação são essas? Que só entra os salvos dentro do milênio, que é a igreja. E essa igreja pode ser enganada? Este é o problema para o pós-tribulacionista. Aí a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 8, acabando assim os 1000 anos, o diabo será solto, enganará as nações. Que nações são essas? Veja o problema. Se só entra a igreja no milênio, então essas nações é a igreja, então a igreja vai ser enganada novamente pelo diabo quando ele for solto. Então esse é o problema. Por isso que nós cremos em duas fases. Nós cremos no arrebatamento da igreja, que será a qualquer momento, quando a Bíblia diz assim, ó, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, que há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42, quando fala de vigilância, é para hoje, não é para amanhã. E nós estamos aguardando a vinda de Cristo a qualquer momento. Isso fala de arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. Agora, quando Jesus vier para Israel, será depois da grande tribulação. Todos os olhos verá. Apocalipse capítulo 1, 7. Todos os olhos verá. Então, depois da grande tribulação, aí sim, será julgamento das nações, porque Jesus vai pisar aqui na terra. Arrebatamento, Jesus não vem aqui na terra. A igreja que sobe. Mas julgamento das nações, Zacarias capítulo 14, 4, 5, Jesus vai pisar aqui na terra, julgar as nações, separar bode e ovelha, os ímpios, que as ovelhas serão destruídos, e as ovelhas, que são as nações, entra no milênio. Entra no milênio a igreja, as ovelhas, os judeus convertidos, que é o povo de Israel, e os mártires que vão morrer no período da grande tribulação, vai ressuscitar para estar com Cristo no milênio. Amém?
Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.